Imagine o universo recém-nascido. O Big Bang tinha acabado de acontecer. Tudo era fogo, energia descontrolada, partículas colidindo em um caos absoluto. Pela lógica, as primeiras galáxias deveriam ser frágeis, deformadas, quase rascunhos de algo maior. Mas o telescópio James Webb revelou um choque. Galáxias gigantes, bem desenhadas, algumas até em formato espiral perfeito, surgindo quando o universo ainda era um bebê de poucas centenas de milhões de anos. Como isso é possível? Será que o cosmos conseguiu organizar tanta complexidade sozinho em tão pouco tempo? Ou existe um maestro invisível regendo a sinfonia do universo? Talvez até o que muitos chamariam de Deus. Por décadas, os cientistas tinham um quadro relativamente tranquilo do que acontecera no início do universo. A ideia era simples: as primeiras galáxias seriam pequenas, frágeis, quase como blocos de Lego espalhados. Com o tempo, bilhões de anos de colisões e fusões iriam juntar essas peças, até nascerem estruturas imensas como a nossa Via Láctea. Era um processo lento, gradual, previsível. Primeiro a bagunça, depois a organização. Só que aí entrou em cena o James Webb, o telescópio mais poderoso já construído. Ele não se contentou em olhar para o agora do universo. Ele literalmente apontou sua lente para trás no tempo, bilhões de anos no passado. E o que ele mostrou quebrou todas as nossas certezas. Em vez de galáxias caóticas e deformadas, o Webb encontrou algo inacreditável. Galáxias grandes, massivas e, para piorar a surpresa, com discos bem definidos. E isso acontecendo quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos de idade. Para você ter uma ideia, em termos humanos, é como se um bebê de 3 meses já levantasse da cama, colocasse um tênis e corresse uma maratona inteira. Não faz sentido dentro do que conhecemos. E é exatamente isso que deixou os cientistas perplexos. Porque, de acordo com os modelos mais aceitos, simplesmente não havia tempo suficiente para que tamanha complexidade se organizasse tão rápido. Essas imagens não são apenas bonitas ou curiosas, elas são um desafio direto ao que pensávamos saber sobre a própria história do cosmos. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Se essas galáxias surgiram tão cedo, com tanta estrutura e organização, então algo está acontecendo nos bastidores do universo que ainda não conseguimos entender. Durante décadas, acreditávamos que a complexidade cósmica se formava devagar, como se o universo precisasse aprender a se organizar. Mas os dados do James Webb indicam outra realidade. Talvez existam regras fundamentais, leis da física ainda desconhecidas, que aceleram a criação dessas estruturas. São atalhos universais, engrenagens invisíveis que tornam possível que galáxias gigantes se formem muito antes do que imaginávamos. Para alguns cientistas, essa percepção é arrebatadora. O universo pode não ser um caos aleatório, mas sim guiado por princípios estruturais que estamos apenas começando a perceber. E isso, por si só, já nos obriga a repensar a nossa noção de acaso e ordem. Mas, se olharmos mais profundamente, uma outra possibilidade surge, e ela toca não apenas a razão, mas o coração. E se essa ordem precoce não for apenas física, mas também espiritual? E se o universo, em sua imensidão e silêncio, estiver expressando algo como um plano, um desenho intencional? Não falo aqui de fórmulas ou leis da física, mas de uma sensação quase palpável de que existe um propósito maior. Cada galáxia organizada tão cedo, cada estrela que surge no seu lugar certo, parece sussurrar que há um cuidado, um toque consciente que vai além da nossa compreensão. É impossível não se emocionar ao contemplar isso. Imaginar um universo que não apenas funciona, mas que parece ter sido afinado para criar beleza, complexidade e vida. Um universo onde, desde o primeiro instante, há um fio invisível de inteligência e intenção, algo que muitos chamam de Deus. E essa reflexão nos transforma, porque nos lembra que, talvez, a ordem não seja um acidente aleatório, mas uma evidência de que estamos inseridos em algo maior,
algo que não apenas observa, mas também orienta e sustenta toda a criação. Se tudo que o James Webb vem revelando se confirmar, estamos diante de uma verdadeira revolução no nosso entendimento do universo. Não é só questão de ajustar cálculos ou atualizar gráficos. Estamos falando de repensar desde as fundações da cosmologia moderna. Modelos que explicam o crescimento das galáxias podem precisar ser reescritos. O papel da matéria escura, até então visto como misterioso e passivo, talvez tenha que ser reconsiderado. E sim, até a nossa própria linha do tempo do Big Bang, aquele instante inicial que marca tudo, pode precisar de ajustes. Mas o impacto vai muito além da ciência. Existe um lado que nos faz parar e refletir, quase que filosoficamente. Se a ordem e a estrutura surgem tão cedo, tão naturalmente, será que isso é apenas uma coincidência? Ou será que o universo, desde os seus primeiros instantes, já carregava em suas regras internas uma inclinação para criar padrões, para gerar complexidade? Pense nisso. Primeiro as galáxias se formam, depois as estrelas, em seguida os planetas, e muito depois a vida, nós. Tudo isso poderia ser simplesmente resultado de leis naturais que se alinham perfeitamente? Ou existe algo maior? Uma espécie de afinamento do universo que guia silenciosamente o surgimento da ordem e da vida. Essa reflexão é poderosa. Alguns cientistas enxergam nela apenas um desafio fascinante, uma incógnita que será resolvida com mais observações e cálculos. Mas outros percebem algo quase poético, a sensação de que estamos inseridos em um universo que desde o início estava preparado para gerar complexidade, beleza e inteligência. E se for assim, cada átomo que compõe o nosso corpo, cada estrela que brilha no céu e cada galáxia distante é consequência inevitável dessa tendência. Não estamos falando apenas de números ou fórmulas, estamos tocando na essência de tudo o que existe. Se você se emocionou com essas descobertas, se sente a mesma curiosidade e fascínio que nós sentimos ao olhar para o universo, não deixe de fazer parte dessa jornada. Se inscreva no canal, deixe seu comentário contando o que você acha sobre essa ordem escondida. Clique no like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada descoberta é uma nova janela para entender de onde viemos e para onde vamos.